Então, o nosso assunto hoje aí é o bom desejo do nosso coração, né? Qual é o bom desejo do seu coração? Você tem orado por esse bom desejo ser realizado, né? Uma outra coisa, você tem se empenhado para que esse bom desejo venha a se realizar? Então vamos dar uma olhada no que Paulo diz aqui em Romanos, no capítulo 10. Ele diz assim, nós vamos ler o versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Veja, irmãos, essa frase que ele diz aqui, o bom desejo do meu coração. Paulo ele fala, né, o bom desejo do coração dele. Se ele não tivesse colocado a palavra bom aqui, antes do desejo, ficaria um pouco diferente. A riqueza está justamente em ele dizer o bom desejo do meu coração. Quando ele faz isso, ele está querendo explicar para nós que nós temos bons e maus desejos. Um crente, enquanto ele estiver nesse mundo, eu achei muito legal no casamento, um casamento que o pastor João fez, né? Mas ele disse uma frase muito feliz, muito abençoada, quando ele diz, eu não estou casando dois anjos, eu estou casando dois pecadores lavados pelo sangue de Jesus. O que mostra, meus irmãos, essa realidade. Porque muitas vezes o nosso coração, ele tem o quê? Ele não tem bons desejos, ele tem maus desejos. Infelizmente, a gente, eu não quero ter isso aí, mas acontece. Às vezes por ódio mesmo, por ódio, por inveja, esses sentimentos ruins que fica aí no coração e a gente fica protelando para arrancar, a gente deseja o mal de alguém. Fica até feliz, como o livro de Provérbios ensina, né? Que a gente às vezes fica feliz porque alguém caiu, fica feliz porque o fulano foi mandado embora do serviço, bem feito, eu não gostava dele mesmo. Calma lá, você é um cristão. Olha, o fulano ficou doente. Ah, é? Não morreu ainda por quê? Né? Então você vê que às vezes tem esse mau desejo. Porque todo mundo pegou Covid aí, por que só o fulano não pegou? Ficou bravo, porque aquela pessoa que ele não gostava, incrivelmente, não pegou Covid. Tanta gente morre, né, e quem é ruim não morre. O ruim dele tem nome, tem endereço, tem tudo, ele sabe de quem ele está falando. Então existe, meus irmãos, essa questão. E mais ainda, né? Você vê o Davi nos salmos dele, muitos salmos de Davi, ele chega a comentar sobre como os inimigos dele queriam o seu mal, como eles desejavam que ele caísse, como eles desejavam que ele fosse morto numa batalha. E às vezes não era um inimigo do outro lado, era um inimigo que estava do lado. Por isso que muitas vezes escrevendo aqueles salmos, né, ele entristecido com uma situação dessa, pessoa que caminhava com ele, estava lá junto com ele, desejando o seu mal, desejando a sua morte, planejando de uma forma fria a sua morte, como Aitofel. Aitofel ficava na mesa do Davi por muito tempo, era o conselheiro pessoal de Davi, era o mais sábio dos seus conselheiros. Se sentiu tão ofendido com Davi que queria vê-lo morto a qualquer custo, ainda que fosse pela espada, pela faca do próprio filho. Isso é um mau desejo que a gente tem no coração. Lembra do Amã com Mardoqueu? Uma pessoa que tão privilegiada como Amã, não importa se ele era, meus irmãos, um agagita, se ele pertencia para aquela turma dos amalequitas, não importa.
Ele estava sendo privilegiado, ele foi colocado numa posição importante, dentro daquela posição cresceu de tal forma que depois do rei e a rainha, ele era a pessoa mais importante do reino. As pessoas, quando passavam, se inclinavam para ele, fosse hoje, tiraria o chapéu, dava um oi diferente. Uma pessoa que não fez isso, Mardoqueu. Uma pessoa só. Ele marcou aquela pessoa e ele disse uma frase muito dura que mostra como nós podemos abrigar um desejo ruim no coração. Ele disse: olha, não tem nada que vai me fazer feliz, nada vai me agradar. A única coisa que pode me agradar é ver esse Mardoqueu aqui destruído. E ele fez de tudo para destruir, não somente o Mardoqueu, porque ele chegou numa conclusão: só prejudicar, só destruir essa pessoa não me satisfaz. Eu tenho que destruir a raça dele todinha, toda a turma dele, quem foi pai, mãe, parente, descendência, descobriu que era judeu, então ele disse: não vai ficar um judeu vivo. É um mau desejo. É por isso que Paulo está explicando aqui, ó, o bom desejo do meu coração, porque tem bons desejos. É o salmista, né? O salmista ele diz assim: a quem eu tenho no céu, senão a ti, Senhor, e na terra, nada mais desejo além de estar junto de ti. Aquele desejo que ele tinha, que o salmista tinha, de estar juntinho com Deus, aqui na terra. Olha que interessante. Porque quando ele fala de lá no céu, está meio longe, parece, né? Fica uma coisa meio distante. Mas quando ele coloca aqui na terra, não tem jeito de você não pensar o desejo que ele tinha de encontrar o Messias, ele mesmo ver o Messias. O maior desejo dele era, olha, ter, meus irmãos, chegar perto do Messias, mas estava tão longe, faltava 1000 anos ainda para o Messias chegar. Aquele desejo que Deus plantou no coração, meus irmãos, do Simeão, e ele ficou muitos anos carregando aquele desejo, porque Deus disse: olha, você não vai morrer enquanto você não pegar no colo aquele bebê, o Messias. E quando ele pegou o bebê, o Messias, ele disse: olha, já posso partir, né? Já posso morrer, porque já os meus olhos viram a tua salvação, ó Deus. Então, existe maus desejos, existe bons desejos, tá? E o nosso coração deve ser tomado por bons desejos, tá? E agora, aqui que é o bom desejo de Paulo. Vamos voltar para o versículo 1 aí do capítulo 10, porque tem mais de um bom desejo, né? O bom desejo dele está bem colocado aqui, o bom desejo do meu coração, e está dizendo: eu até oro a Deus por isso, né? E a minha oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Então, o desejo dele, o anseio do seu coração era o que? Eu oro, eu desejo que o meu Israel seja salvo. Olha, irmãos, esse desejo, ele é um desejo diferenciado. Porque nós podemos falar de bons desejos, e falamos que existem alguns, né? Porque esse bom desejo dele excede outros bons desejos que são bons, são excelentes desejos, mas existe alguma coisa que pode ser comparado de desejar a salvação de uma pessoa, de querer que aquela pessoa vai estar contigo, com você para sempre na eternidade? Existe uma coisa melhor do que essa? Então ele está dizendo: o bom desejo do meu coração é que o Israel seja salvo. Esse desejo excede aquele desejo de libertação. Tinha um anseio de 400 anos do povo de Israel para ser libertado lá do cativeiro do Egito. Aquele desejo, meus irmãos, engasgado no pescoço dos israelitas, 70 anos escravos lá na Babilônia, e desejar a libertação deles é maravilhoso. Aí não vamos falar que não é, não, é bom demais.
é um bom desejo também, né? Olha, a desejar a prosperidade de uma nação. Oh, Senhor, abençoa Israel, né? Quero que o Senhor abençoe Jerusalém. Isso é uma coisa boa também, né? Meu Deus, que o Senhor nos dê vitória nessas guerras contra os filisteus, nos dê vitória contra o Hamás. Olha, é um bom desejo, é um bom desejo, mas nada pode ser comparado com o desejo de Paulo. Então, se Moisés tinha o desejo da libertação do seu povo, se o salmista tem o desejo da prosperidade de Israel, se no tempo dos reis, dos juízes, de Josué, o desejo era vencer aqueles inimigos que se levantavam e se opunham contra eles, todos os desejos são bons, mas nada pode ser comparado com esse desejo de Paulo, porque esse excede todo e qualquer desejo. Aliás, meus irmãos, é um desejo que pode incorrer que um Israel perca a guerra. Pode incorrer que um Israel se torne escravo. Pode incorrer numa miséria. Por quê? Porque às vezes o caminho da salvação de Deus passa pela escravidão, pela miséria, pela derrota, para a pessoa se voltar para Deus, como acontecia no tempo dos juízes. Vocês lembram disso? Para o Israel se voltar para Deus, o que tinha que acontecer? O Israel tinha que sofrer na mão de algum inimigo. Então, o desejo da salvação, ele se sobrepõe aos outros, e às vezes, né, faz com que os outros pareçam ser assim um empecilho, porque às vezes muito livre, às vezes muito próspero, às vezes vitorioso. Imagine um Israel vitorioso, imagine um Israel próspero, um Israel liberto. Esse Israel hoje, apesar de estar lutando lá, esse Israel hoje, ele está bem longe de Jesus. Mas quando Israel ficar sem dinheiro, quando ele ficar com o inimigo às suas portas, a palavra de Deus diz, eles vão se voltar para o Senhor. Então, irmãos, esse bom desejo supera, não é? Não tem desejo mais precioso do que desejar a salvação das almas. Então, eu sei, você deseja, você ora pela salvação de pessoas queridas. Às vezes as mães oram muito para a salvação dos seus filhos, deve orar, porque ela deseja, ela ora porque ela deseja a salvação dos seus filhos. Chega aquele ponto, Senhor, salva os meus filhos, salva os meus netos. Então, é um desejo maravilhoso. E esse desejo, ele deve ser um desejo expandido. Nós devemos não somente desejar, mas orar pela salvação de todas as almas. Agora, meus irmãos, esse desejo, desejar a salvação das almas, é você ter um desejo alinhado com aquilo que Deus quer, com aquilo que Deus deseja. Deus sempre desejou a salvação dos perdidos. Eu gosto muito desse texto de 1 Timóteo capítulo 2, né? Porque ele fala de oração também, que a nossa oração deve ser feita por todos os homens. Ele fala sobre isso, ele fala assim, olha, que a nossa oração, a nossa intercessão, tá? E aí, no versículo 3 e 4, ele fala, olha, orar, né? Isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Está falando que é uma coisa boa, que agrada a Deus, o nosso Salvador, né? O qual ele deseja que todas as pessoas sejam salvas. Eu expliquei hoje de manhã que o desejo de decreto de Deus, ele quase sempre se cumpre. Agora, porque lhe apraz fazer, já meus irmãos, a sua vontade, o desejo em si, ele se limita muitas vezes a não fazer. Então, chamamos isso de vontade de decreto, né? E aí você olha lá, né? O qual ele deseja que todas as pessoas sejam salvas. Como? E chegue ao pleno conhecimento da verdade. O que Paulo falando, né?
E no coração de Deus, o coração do nosso Senhor Jesus Cristo, está lá escrito: eu desejo que todas as pessoas sejam salvas. Esse é o desejo do seu Salvador. Agora, isso vem do Velho Testamento, a parte que está embaixo, tá? A parte que está embaixo aqui está dizendo: então lhes orientarás, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus. Eu não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo ou do ímpio, depende da tradução. Ele está dizendo: eu não tenho nenhum prazer, eu não tenho esse desejo de ver a morte, a perdição, né, do incrédulo, mas sim a minha alegria está em que o ímpio ele venha a ser convertido e se desvie do seu mau caminho e viva. Eu considero, irmãos, esse versículo muito lindo, muito precioso, muito educativo para nós cristãos. Deus dizendo: eu não tenho prazer que uma pessoa se perca. O meu prazer, a minha alegria é que ele se converta e viva, que ele abandone o seu mau caminho. Está lá, é que o ímpio venha a ser convertido. Nós colocamos em negrito aqui, olha, minha alegria, ou seja, o meu desejo está em que o ímpio ele venha a se converter. Então, irmãos, ao nos enviar Deus, o que ele faz? Ao nos enviar Jesus, Deus, ele faz o quê? Ele dá maior prova de que realmente ele deseja a salvação do perdido. Veja como é colocado essa questão, né, no livro de João, capítulo 3, 17. Portanto, Deus, ele enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Quando Jesus veio, ele não veio para condenar o mundo. O mundo já está condenado. Aí ele diz: mas para que o mundo fosse salvo por meio dele, através de Jesus. É Jesus quem salva. Então, meus irmãos, Deus não tem o desejo, sabe, o ímpio se perder, mais um se perdeu. Não, se nós temos esse desejo, é um mau desejo. Faz parte de coisas ruins do nosso coração. O desejo de Deus é a salvação dos perdidos, sim. Aqui Paulo fala para o Tito: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. A graça de Deus se manifestou salvadora. A graça de Deus não se manifestou condenadora, não, salvadora para todas as pessoas. E lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, porque as pessoas ficam perguntando: o mundo não acaba, Deus falou que o mundo ia acabar, o mundo ainda não acabou, a Bíblia lá fala, sempre tem uma crítica com a verdade de Deus, com a verdade da palavra. Então ele começa a explicar isso. Calma, gente, calma, né? E uma das explicações dessa demora do mundo acabar, tá? Você que está querendo que o mundo acabe logo, então, Deus ele não tem pressa, Deus ele não tem pressa que o mundo vai acabar. O tempo não é um problema para Deus, porque Deus ele é atemporal, não tem tempo para Deus. Para nós tem, para Ele não. Então aqui, meus irmãos, no capítulo 3, versículo 9 de 2 Pedro, então o apóstolo Pedro diz o seguinte: o Senhor, Ele não se atrasa em cumprir a sua promessa. Deus não está atrasado. Nem como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, o desejo de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Por isso que Ele não tem pressa. O prazer de Deus é ver uma pessoa sendo salva. O que acontece quando uma alma é salva aqui na terra? O que acontece lá no céu? Tem uma festa no céu. Agora, eu fico pensando, se tem uma festa no céu por uma alma que se salva, para que se perde, meus irmãos, deve ser uma tristeza muito grande. Então, Deus, Ele fica feliz. Deus, Ele deseja
a salvação dos perdidos. Paulo, meus irmãos, não apenas desejava, mas ele orava pela salvação da sua nação. Vamos voltar para Romanos capítulo 10, versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus, olha, a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Então, meus irmãos, nós temos esse exemplo que vem de Jesus. Jesus, ele nos ensinou a desejar a salvação. Eu estava falando hoje de manhã, em alguns momentos do ministério de Jesus, isso fica muito claro. Claro assim, às vezes ele não conseguia disfarçar a tristeza dele por não crerem nele como Salvador. Um dos exemplos é aquele momento que aquele jovem rico chega, né, e quer saber como vai fazer para ir para o céu. E Jesus então fala, né, e aqui diz lá, cumpri todas essas coisas da lei lá desde que eu era pequenininho. Tá bom, então vai, vende tudo que tens, né, e me segue. É como se Jesus estivesse dizendo para ele, né, deixa de amar o dinheiro, a riqueza, e me ame. E aquele rapaz, meus irmãos, a Bíblia diz, explica para nós, porque ele tinha tanta coisa, deixar tanta coisa por Jesus, né? Bem, enquanto o rapaz estava pensando, a própria Bíblia diz que enquanto o rapaz meditava, Jesus o amava profundamente. Um amor que só Deus pode oferecer. Amando aquele rapaz nesse sentido, no desejo de salvá-lo. Aquela oração, meus irmãos, que ele faz sobre Jerusalém. Eu estava dizendo hoje de manhã, é a última semana dele. Ele está indo embora. Ele sabe que vai ser a última vez que ele vai avistar aquela cidade de longe. Olhando distante, podendo ver toda Jerusalém, sabe? Em seus muros. Imagine aquela vista de uma cidade antiga, parece aqueles filmes, né? Vai aquela cidade toda murada e tal. Ele olhando aquela cidade ali e dizendo, Jerusalém, 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 quantas vezes eu quis, ou seja, quantas vezes eu desejei te ajuntar como uma galinha junto os seus pintainhos, mas vocês não quiseram. Mas Jesus fala, eu desejei. Essa coisa de desejar a salvação dos perdidos não vem de nós, vem do nosso Deus, vem de Jesus Cristo. O desejo de salvar o pecador vem de Jesus. Então, se você tem um desejo de que um pecador seja salvo, o seu coração está alinhado com o coração de Deus. Você tem vontade que o seu filho, a sua filha, o seu parente, eu tenho, pastor, que eles sejam salvos, tá bom. E seus amigos também, e o mundo inteiro, pastor, eu estou querendo que o mundo inteiro seja salvo. Amém. Já começou a orar por isso? É o que Paulo está dizendo. Meu desejo e a minha oração é para que sejam salvos. E Jesus também nos ensina isso. Ele nos ensina a orar pela salvação. Eu nem conheço aquela pessoa, olha, Jesus, ele orou pela minha salvação. Ele fala isso lá em João capítulo 17, versículo 20. Senhor, não oro somente por esses, mas por aqueles que ainda, fevereiro de 1983, o Gilberto estava lá naquela oração. Olha, o teu nome, você já entregou a vida para Jesus, então o teu nome estava naquela oração intercessória do capítulo 17 de João. Pegue isso como uma tarefa da semana, leia essa oração intercessória que é linda, que é maravilhosa, é uma coisa muito preciosa, sabe? O capítulo 10, o capítulo 17 do livro de João, é muito precioso. E aí você vai ver como Jesus desejava a salvação do pecador. Ele deseja
Então, Paulo não apenas desejava, mas ele orava. Olha aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele via aquela multidão, tinha assim aquele desejo: eu vejo eles como ovelhas que não têm pastor, preciso alimentar essas pessoas. Agora, ele olhava para a multidão e, como ele disse para os apóstolos, a messe é grande, a seara é grande, né? Orai para o Senhor da seara. Para quê? Para que mande obreiros para a sua seara. Olha, mesmo, se esse campo é grande, é enorme, então o que Jesus está falando para a gente fazer? Ele está falando que nós devemos orar. Senhor, salva o meu filho, a minha filha. Tenha misericórdia da alma dele. Senhor, salva o meu vizinho. Não aquele que está me dando bom dia todos os dias, mas aquele que vive implicando comigo, aquele que liga esse som horrível, é aquele que, sabe, irmãos, o bom desejo e a oração que a gente deveria ter é essa, é poder orar por essas pessoas, né? Então Jesus nos ensina a não somente desejar, mas orar pela salvação. Agora, irmãos, nossos desejos são importantes, por quê? Porque eles nos motivam, né? Como assim motivam, né? As pessoas são impulsionadas pelo quê, né? É pelos seus desejos. É por isso que a gente faz tanta coisa errada, né? Porque a gente não pensa. Mas olha, são nossos desejos que nos impulsionam a alcançar o que queremos ou possuir o que desejamos. Muda a nossa ação, provoca, né? Provoca ações em favor do que queremos realizar. Né? Eu quero comprar uma televisão, que seja uma televisão. A pessoa, ela vai comprar, está com desejo, ela vai conseguir, sabe? Por quê? Porque os nossos desejos fazem o quê? Eles, meus irmãos, eles provocam ações para a gente conseguir aquilo que queremos. Por isso é tão importante pensar nisso, nesse bom desejo. Se desejamos a salvação dos perdidos, irmãos, nós vamos ser impulsionados para buscar um meio de alcançar esses perdidos. É o que eu falei, né? Nós estávamos falando ontem daquela associação de Blood River. Olha, tem um riozinho lá no oeste do Kentucky, um riozinho, uma coisinha de nada. Chama Blood River, quase que você não consegue encontrar no mapa. Quando você tenta pelo Google, você não consegue. E aí, o que acontece? Né? Como nos tempos antigos, né? Por que fizeram galha dentro do buraco? Né? Não podia fazer galha lá em cima, por que fizeram galha lá embaixo? É porque a água estava lá embaixo. E as pessoas precisam de água para beber. É assim que funcionava, não tem jeito. Então, ali está, né, aquele monte de cidadezinha não, vilarejozinho, e em cada vilarejozinho uma igrejinha batista lá e tal. E eram pessoas humildes, pessoas pobres. Um lugar, meus irmãos, sujeito a furacões, muito mais do que aqui. É um povo que não tem medo da guerra, vai para a guerra. Agora, eu digo uma coisa para vocês, né? Eles desejaram a salvação daquelas pessoas não alcançadas, daqueles que ninguém queria. Não, então vamos lá, né? Aonde que é? Olha no mapa lá, mas isso é um fim de mundo, né? Acredite, é um fim de mundos. Imagine aquilo em 1920, que fim de mundo devia ser. Vamos fazer uma ferrovia aqui, a Madeira Mamoré. Está lá, abandonado. Eu passei lá com o pastor de som, aos cacos, mato para todo canto. O homem não conseguiu entrar ali dentro, não, entrou e caiu fora. O que o homem quis plantar de prosperidade, caiu fora.
mas a igreja que esses irmãos do Rio do Sangue plantou, em 1929, vai fazer 100 anos de organização. A ferrovia Madeira Mamoré não chegou nesse tempo. Imagine, todo o investimento humano do país, dos ingleses, sabe lá de quem mais, já faliu. E a igreja? Eu queria muito que o pastor Miguel Creigo tivesse aqui, ele está nos Estados Unidos. Ele foi uma das pessoas que mais contribuiu para fazer, assim, para me fazer entender as coisas para poder escrever esse livro. O único missionário da Missão Batista da Fé que sentou, não um dia, sabe? Ele perdeu o almoço para sentar comigo, para explicar algumas coisas. E não é à toa que a igreja dele, meus irmãos, expandiu tanto, cresceu tanto, numa cidade que não é tão grande, tem 150, 200 mil habitantes, mas tem inúmeras filhas, igrejas que têm inúmeras filhas. Então, ele também tinha o desejo. O menino tem uma fotografia dele, pititico assim, 7, 8 anos de idade, tocando uma sanfoninha. Sanfona é maior que ele, sabe? Está lá, qualquer dia eu mostro para vocês, né? O pastor, o menino ainda, né, Miguel Creigo, e foi embora para os Estados Unidos, super inteligente, uma mente brilhante, o pastor Creigo. Mas ele entendeu que ele tinha que ser pastor mesmo, missionário. Fazia o próprio avião, fazia o próprio barco, doidinho da cabeça, né? Mas Deus usou tanto, ele também tinha o desejo, olhava ali para aquela cidadezinha, vamos chegar até aquele lugar. Então, o desejo, a oração e o nosso desejo nos movimenta, sabe? Se a gente tem o desejo de salvar pecadores, a nossa igreja, ela vai se movimentar para salvar os pecadores. Mas se a gente não tem desejo, não vai acontecer nada. Nada, nada. Você sabe por que as igrejas elas fazem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos? Ela não tem uma filha, não tem uma igreja filha. Tem igreja que, quando foi organizada, ela já ganhou 2, 3 filhas. Porque, como aconteceu aqui na nossa região, organizou a igreja, estou te dando de presente, aqui a congregação de Galha, a congregação aqui dessa fazenda, a congregação, oba, temos já... O que eles fizeram com as filhas? Simplesmente fecharam. Então, irmãos, tem que ter o desejo de salvar pecadores. Se a igreja não tem esse desejo, se os irmãos da igreja não têm, o dinheiro que entrar aqui vai ser só para gastar à toa. Se não tem o desejo de salvar almas, tudo que a gente faz aqui é para beleza própria. Só. A gente tem que ter o desejo. Nós estamos agora entrando naquele final de ano que a gente gosta de fazer uma música, um coral e sair cantando aí, né, para as pessoas ouvir. O desejo é que alguém escute e seja salvo. Isso movimenta, dá alegria, faz com que a pessoa, né? Irmãos, esse desejo nos movimenta, o desejo de salvar os pecadores. Eu até escrevi isso, né, no livro, que aqui em Marília, essa região de Marília, quando o pastor João chegou, quando fizeram esse Nova Marília aqui, o núcleo 1, o núcleo 2, sabe qual que era o apelido daqui? Ilhas Malvinas. Né? Porque estava tendo a guerra das Malvinas. Eu era criança, eu escutei sobre essa guerra. Ei, pastor, por que Ilhas Malvinas? Porque quando chovia, ninguém podia nem entrar nem sair direito. Por causa da lama, por causa que ficava aquela enxurrada de água ali. Sabe? Ficava ilhado. Então o próprio povo, você sabe que o brasileiro tem uma criatividade medonha. Estava tendo a guerra, o que eles fizeram? Isso aqui é a Ilhas Malvinas, né? E quem é que veio para Ilhas Malvinas?
pegar um ônibus lá de Garça, e encher de criança dentro, e daqui em Marília levar lá para Garça? Irmãos, que igreja faz isso? É capaz se alguém se levanta e fala, é muito perigoso, quem vai pagar o diesel? Tá. Se a gente começa a se preocupar com essas coisas, com toda sinceridade, a gente não faz nada. Mas quando a gente tem o desejo, as coisas vão se movimentando, sabe? Desejo de salvar pecadores nos movimenta até os pecadores. Os nossos desejos têm o poder de fazer o quê? De motivar outros a alcançar esse desejo também. Jesus tinha o desejo de salvar as almas, mas os seus apóstolos, eles criaram esse desejo no coração, ganharam de presente de Jesus. Eles também desejavam a salvação dos perdidos. Olha o apóstolo Paulo. Então ele está ali numa situação difícil, né? Quando ele sai de uma região e vai para outra, ele chega na cidade de Atenas, ele deixa para trás, né, os seus outros 2 companheiros missionários, e ele fica sozinho ali em Atenas. Mas ele começa a olhar para a cidade, ele só vê idolatria. O que a Bíblia fala lá? Que ele sentiu uma tristeza profunda no coração dele, de ver aquela cidade tão entregue à idolatria. O que é isso? Isso é o desejo que as pessoas sejam salvas. E aí ele começou a pregar sobre Jesus e a ressurreição. Então, irmãos, olha, esse desejo de Jesus passou para os apóstolos, passou para a igreja de Jerusalém, né? E o nosso desejo, se você tem o desejo da salvação dos pecadores, isso passa. Isso vai passar para o seu filho, para a sua filha, vai passar para os seus parentes, vai passar para os irmãos da igreja. Essas coisas são contagiosas. E é muito contagioso. Se você tem o desejo, vai passar. Porque às vezes os nossos desejos movimentam outras pessoas. Aqui na tela está o exemplo de Davi, né? Está lá guerreando contra os filisteus. Daqui a pouco ele fala, ai, que vontade de beber um pouquinho de água, né? Lá da fonte, lá de Belém, né? Que é onde que ele nasceu, tinha um riozinho lá, uma bicazinha de água, sabe? E ele queria água de lá, né? Lá naquela, pois é, né? Aí os seus amigos de arma, olha, o rei está com vontade de beber água lá daquela bica lá. E os filisteus tudo empoleirado em cima da bica, né? Mas vão pegar. Meus irmãos, o desejo de Deus devia ser uma ordem para nós. Não foram lá e pegaram água e deram para Davi. Davi, sabe, em respeito à vida deles, né? Ele, eu não posso beber essa água. Eu tenho muita vontade. Derramou a água. Porque ele amava tanto aqueles homens. Mas o desejo de Davi fez com que aqueles homens se movimentassem. Então, irmãos, o nosso desejo é importante. Se você ama o pecador, você deseja a salvação dele, se você está orando por isso, veja, as pessoas vão se movimentar. Talvez você não vai ter condição de fazer, você não tem mais força para fazer, ou você talvez não tem aquele tempo, sabe? Mas de repente alguém, não é que compra a sua ideia, né? Deus faz nascer no coração dele, através desse seu desejo, da sua oração, que a pessoa se movimenta para chegar até lá. Então, não basta desejar, não basta orar, é preciso agir. Aqui no capítulo 10 de Romanos, estamos quase terminando, ele fala assim no versículo 13, né? O Paulo sabe que só tem um meio, só existe um meio para um perdido se salvar, né? Qual que é? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Será salvo. Esse é o único meio. Aquele que invocar o nome de Jesus vai ser salvo. É fácil, né? É só invocar, é só falar o nome de Jesus. Não é, tem que você crer no coração e falar com a boca. Você tem que ter coragem de assumir aí, né? O que o seu coração está mandando. Olha, eu creio em Cristo como meu Salvador. Se com a tua boca confessares que o Senhor Jesus... se você crer com o coração e confessar com a boca que Jesus ressuscitou,
será salvo. Aí vem aquelas perguntas, né? Pensando nisso é que ele faz essa dedução simples, mas como é que uma pessoa vai invocar se ela não crê? Como é que ela vai crer se ela não ouvir? Como é que ela vai ouvir se ninguém pregar? Alguém tem que pregar para outra pessoa ouvir. Aí vem uma outra pergunta, né? Como é que alguém vai pregar se ela não for enviada? Então, meus irmãos, ele monta um processo missionário, que a pessoa precisa confessar o nome de Jesus, mas como é que ele vai confessar o que ele não conhece? Então ele tem que conhecer, então ele vai com esses princípios, né? Como é que vai crer se não ouvir? Como é que vai ouvir se não pregar? Então como é que vai pregar se nossa igreja não mandar, não enviar? Então o bom desejo nos leva a vencer barreiras, né? Fazer conhecido o nome de Jesus e enviar obreiros, enviar obreiros para que o nome de Jesus seja ouvido, né? Crido, proclamado. É assim que funciona, porque não existe, irmãos, não existe salvação automática. Seria bom, né? Mas não existe. Ninguém é salvo automaticamente. Ah, nasci numa família cristã. Quer dizer nada. Cresci numa igreja evangélica, morei do lado. Não, isso não quer dizer nada. Absolutamente nada. Somos responsáveis, primeiro, por atender o chamado da graça, que é o Evangelho. Segundo, por desejar, orar e se mover em direção a essa ordem que Jesus deixou para a sua igreja, que é ide e pregar o Evangelho por todo mundo, né? Então, a gente tem que entender o nosso papel, desejar, orar, agir, né? E perguntar o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer hoje? Bom, vai depender muito do desejo que está no teu coração. Como assim, Paulo? Você deseja mesmo a salvação dos perdidos? Desejo. Então, pode dar o primeiro passo. O primeiro passo é orar. Senhor, coloque os perdidos na minha frente. Senhor, me dá coragem, Senhor. Eu não tenho coragem. Eu sou muito tímido, inibido. Eu nem consigo olhar. Quando eu começo a falar, gaguejo, né? Me dá coragem, me dá ousadia. Essa palavra nós encontramos algumas vezes no livro de Atos. Os apóstolos com aquela ousadia de fazer inveja para a gente, mas que vem de Deus. Oh, meus irmãos, comece orando. Eu tenho um desejo no coração, ore. Isso, você pode fazer isso hoje. Você pode até falar de Jesus para outra pessoa hoje. E tem uma ressalva que Paulo faz aqui que eu gostaria de lembrar, né? Sobre os não alcançados. Aqui no versículo 16, quando ele lembra que nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Nem todos. O seu desejo, a sua oração, né? Você está ali lutando, muitas almas vão ser salvas, com certeza, mas Paulo lembra assim, olha, nem todos obedecem o Evangelho, mas você precisa fazer a sua parte. Deus, como é que Ele vê os que não obedecem o Evangelho? Bem, eles ouviram, para Deus é isso, e então eles são responsáveis, né? E aí, meus irmãos, onde você encontra isso, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Não ouviram, eu digo, sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas eu digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente, diz Moisés, eu vos porei ciúmes com aqueles que não são povo, gente insensata, vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntaram, mas para Israel diz, todo dia
estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Por todos os lugares a voz de Deus sai. Deus estendendo a mão, mas algumas pessoas, elas são rebeldes e contradizentes. Não seja você um rebelde e um contradizente. Você está ouvindo a chamada de Deus? Vinde a mim, diz Jesus. Vá até Jesus, Ele está te chamando. Vinde a mim. Todos os que estáis cansados, não estou cansado. Tá. É o diabo que diz que você não está. Então você vá a Jesus, ouça a voz de Jesus. Não seja rebelde e nem contradizente, porque a voz já chegou até o seu ouvido. Seu coração precisa crer, sua boca precisa confessar o nome de Jesus. Amém?